Olá, Hoje a gente vai começar esse vídeo de maneira diferente, Eu vou ler um negocinho para vocês e aí vocês me dizem o que é. Pregam doutrina humana os que dizem tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Já ouviram esse texto? Pois é, esse texto parece muito familiar, É uma crítica muito familiar, porém ele foi escrito em 1517, Isso porque ele faz parte de um dos documentos importantíssimos da história mundial, que é as 95 teses de Martinho Lutero durante a Reforma Protestante, E aí, esse vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre, na verdade, é a parte 1 das reformas religiosas, O que a gente vai falar das reformas? Primeiro, o contexto da reforma é o contexto da Renascença, Então você tem os renascentistas, buscando alterar estruturas de pensamento de uma sociedade depois de longos séculos da Idade Média. Você tem uma valorização absurda do ser humano, que a gente já tratou aqui num vídeo de Renascimento. Você tem uma busca por respostas científicas, respostas materiais, racionais, e automaticamente um questionamento a essa Igreja Católica e suas verdades, os seus dogmas, e principalmente essa questão de perseguir essa verdade, na busca científica, algo que até então era mal visto pela própria Igreja Católica, E essa Igreja Católica, ela, apesar dela estar dentro desse renascimento, os artistas, ela é o grande mecenas desse processo, ela está financiando artistas, mas principalmente ela está construindo grandes arquiteturas, grandes templos, grandes catedrais, sendo a maior delas a Basílica de São Pedro, essa mesma que o Papa faz os pronunciamentos hoje. Então, está sendo construída nessa época. E ela está precisando muito de dinheiro para financiar essa construção, para financiar os artistas que estão lá. Michelangelo está trabalhando nas pinturas e tal. Para pagar essas grandes obras, essa grande obra específica, a igreja vai passar a ter um comportamento um pouco complicado. Ela vai começar a vender relíquias religiosas, pedacinhos da cruz de Cristo, lágrima de Maria, a espada de São Jorge, um pedacinho do dente do dragão, ou seja, espinhos da coroa de espinhos de Jesus, e até mesmo terrenos no céu, E se ela vende essas relíquias, ela também passa a vender a salvação, numa coisa que vai ganhar o nome de indulgência. Então, o que é indulgência? Indulgência é a venda da salvação, é a venda do perdão dos pecados, E vai ser, apesar disso ser o grande causador, o grande estopim dessa reforma, ela não vai sozinha. Você tem uma corrupção dentro da sua igreja, dos seus cargos eclesiásticos, um despreparo dessas pessoas que estão tomando esses cargos eclesiásticos, os grandes cargos, na verdade, E você tem aí um contexto de muito poder durante muito tempo,
que vai, de certa forma, cegar essa igreja. O Martinho Lutero, ele é um monge, né? Ele está dentro dessa estrutura do clero. Ele vai ter... ele era um professor de seminário, e isso vai incomodar absurdamente Lutero, né? Que vai protestar, né? Ele vai escrever as suas teses, ele vai denunciar todos os erros, né, que ele acha que está acontecendo na Igreja Católica, e vai pendurar na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, né? O que a gente fala? O nome reforma já diz. Ele não queria romper com a igreja, ele queria consertar a igreja, ele queria reformar essa igreja. Como a gente faz na nossa casa, né? Quando tem alguma coisa errada, alguma coisa feia, a gente vai lá, pinta, lixa, pinta de novo. Ele não queria mudar estruturas, ele queria consertar. Ele não queria romper com a Igreja Católica, ele queria consertar essa Igreja Católica, né? A denúncia dele vai nesse aspecto. O problema é que a igreja, os líderes dessa igreja não aceitam essa denúncia. Eles vão tentar fazer com que ele se retrate. Com a não retratação, vão excomungar Lutero e persegui-lo. Só que, lembrando, nesse contexto, você tem o Renascimento, mas você também tem um contexto de fortalecimento dos poderes reais, né, das monarquias, né, que está surgindo. Então, o Lutero vai ter a chance de ser protegido por um desses reis, né? O rei vai proteger, vai esconder ele, né? O príncipe da Saxônia vai esconder ele nos porões do seu castelo por um tempo. E ele, nesse porão, vai estabelecer a sua doutrina, né? E aí ele rompe de fato com a Igreja Católica, né? Vai estabelecer uma nova religião, que é o luteranismo, e vai traduzir a Bíblia, né? E aí vem a grande sacada, né? As 3 grandes características do Lutero, dessa nova religião que está surgindo com ele, tem grandes características do Renascimento, principalmente o individualismo, o humanismo. Ele está muito presente nas características desse luteranismo. Se a gente pegar as ideias de Lutero, elas vão passar por 3 questões. A primeira delas é a fé. A fé é a grande coisa, não interessa as boas obras, né? Para Lutero, a graça era importante e ela vinha diretamente da fé e não das boas obras. Então não adiantava você fazer boas obras para ter a salvação se você não cria naquilo. Então, para ele, ainda você tem sola gratia, sola fide, né? Que é somente a fé, somente a graça. E aí isso vale também para a questão da indulgência. Se você paga para ter, né, a salvação, para ter o perdão dos pecados, isso é uma ação. Não necessariamente você precisava crer. Ou seja, essa primeira doutrina atinge exatamente essa questão das próprias indulgências. Ele está dizendo, não adianta a forma como você age, adianta a forma como você pensa, como você crê, né? A segunda doutrina, ela vai ser a ideia de que todo cristão ele é um pastor do rebanho em potencial, é o seu próprio pastor, a ideia de cada um ser o seu próprio sacerdócio. Isso vai direto de encontro com o Renascimento, no momento em que ele fala que se você lê a Bíblia
né? Você tem total condição, né, de entender essa palavra. Você não precisa de ninguém falando nada para você. Você é indivíduo. Deus te deu capacidade, te deu razão. Olha a racionalidade aí. Ele te deu a racionalidade para você pensar e você ser capaz de entender o que você está lendo, né? E aí você tira a dependência dessas pessoas de uma verdade dada por outra pessoa, né? Então você é capaz de entender o que está lá, né? E nessa valorização da Bíblia vem a terceira questão, que é a infalibilidade do Papa, né? Ele vai bater nisso e enfrentar Roma nessa questão. O Papa é um ser humano, ele erra como todo mundo. A única coisa infalível aqui é a Bíblia, né? E se ela é infalível, e se cada um é sacerdote do seu próprio... é capaz de ler ela e entender, né? E assim elaborar e executar a sua fé, então você precisa providenciar os meios para que ele possa fazer isso. Ou seja, você precisa traduzir essa Bíblia, deixar ela de livre acesso para as pessoas, para que elas possam ler e verificar se o que está lá é verdade ou não. E aí você tem a questão da tradução da Bíblia. Ele traduz a Bíblia para o alemão, e aí todos os outros que vêm depois dele vão fazer a mesma coisa, traduzir a Bíblia para as suas línguas maternas, né, de cada região, né, obrigando as pessoas a buscarem a verdade por si mesmas e não mais por alguém, tá? Essa é a grande questão do luteranismo, essa é a grande questão da reforma, que é relacionar essa reforma a esse movimento renascentista, que estão acontecendo de maneira concomitante, né? A reforma bebe muito do renascimento, mas a reforma também bebe muito desse fortalecimento dos Estados-nações, dos Estados modernos. Por quê? Lutero não é o primeiro que está denunciando a igreja, ele é o primeiro que sobrevive, né? E que suas ideias sobrevivem. E ele faz isso justamente porque ele tem a proteção de um rei que está tentando centralizar o seu poder, e isso ia direto num questionamento à própria Igreja Católica e à instituição católica, né? E a ascensão de uma nova classe social, que é a burguesia. Então, esse movimento ele está atrelado a isso, né? Quem está apoiando Lutero, basicamente, é a burguesia, né? É a classe comerciante, que já vinha com problemas com a Igreja Católica por conta da usura, dos juros e tudo mais, e que encontra alguém com um discurso parecido, tá bom? Essa é a primeira parte. Na segunda parte a gente vai falar de Calvino, vai falar da diferença entre Calvino e Lutero e vai falar do anglicanismo, tá bom? E da contra-reforma ou reforma católica, tá bom? Beijinho.